Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. E você que está sempre aqui conosco, certamente já me viu usar várias vezes algumas expressões direcionadas ao bolsonarismo, à direita, à figura do inelegível, que sempre apontavam que meteoros estavam chegando, meteoros iriam cair nas cabeças dessas pessoas. Que filas estavam sendo organizadas, que filas iriam andar, que essa gente iria para o lixo da história, iriam para Papuda, Bangu 8 ou Colmeia. Pois bem, hoje, com muita satisfação, eu vejo que tem muitos colunistas que dizem situações semelhantes. Todos eles já começam a enxergar que o futuro do inelegível será cadeia mesmo. E muitas pessoas, dentro da direita, os canais de direita na internet, estão tendo essa percepção também. O que sobrou para essas pessoas? O desespero. E nessa quarta-feira de cinzas, que bota muitas pessoas, com a cabeça inchada, as pessoas que gostam ali de alguma escola de samba, que está vendo que a sua escola cairá, será rebaixada, pois bem, tem muita gente que vai ver que haverá um rebaixamento na política também, um rebaixamento que levará algumas pessoas para a cadeia, algumas até que não estavam imaginando, como eu mostraria aqui para vocês. O principal mentor intelectual, espiritual, constitucional, jurídico e político do inelegível está querendo enfrentar mesmo os poderes da República, está ainda tentando subverter a ordem, e isso pode render para ele uma prisão em flagrante. O medo e o desespero dessas pessoas se confundem, e por essa razão é possível até que o inelegível não compareça à cerimônia que ele mesmo está convocando. Resta saber, inclusive, se a dona Michele já foi avisada, que haverá essa manifestação, pelo menos por enquanto ainda está mantida, e se ela topará ir a essa manifestação para dizer alguma coisa, falar algumas situações que possam defender o inelegível. E será que ele irá mesmo? E se houver algum tumulto, alguma situação imprevisível ali dentro do protocolo que eles estiverem organizando? Quais serão as consequências para os seus organizadores e mesmo para a figura do Bolsonaro, ele estando presente ou não? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões, essas últimas situações dessa quarta-feira de cinzas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você conheça os nossos outros vídeos, se inscreva aqui conosco, se você gostar, compartilhe aqui dos nossos temas, aqui dos nossos papos, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas aqui. Abrindo aqui com essa tela, com uma situação que chega a ser inusitada e ridícula ao mesmo tempo, Defesa de Bolsonaro pede ao Supremo que passaporte seja devolvido. A apreensão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Olha só, meus queridos colegas advogados, vocês acham que o ministro Alexandre de Moraes tem titica de galinha na cabeça? Se ele determinou a apreensão do passaporte do inelegível, é justamente para ele não se evadir do território nacional. Então, como é que ele vai contrariar uma decisão dele que foi fundamentada com propósito, Enfim, mas é o desespero que a gente está vendo. O Bolsonaro deve ter ficado ali numa situação extremamente angustiante, e pediu para o advogado, faz alguma coisa, pede ali o passaporte, dá um jeitinho. Eu digo que vou para os Estados Unidos, de repente resolvo não voltar, sei lá, Evidentemente, eu duvido que o ministro Alexandre de Moraes devolva ou determine a devolução do passaporte do inelegível. Como disse para vocês, a convocação dele foi meio que atendendo ao impulso, aí quase uma pressão irresistível que o seu mentor intelectual faz em relação a ele. Ele, como não tem personalidade, não tem luz própria, ele chegou e caiu nessa situação de convocar uma manifestação para o dia 25. Agora já não se sabe mais se ele vai comparecer, inclusive o seu mentor espiritual já ventila isso nesse trechinho que vou mostrar aqui para vocês, e que é uma coisa sempre muito chata, porque é uma voz estridente, uma pessoa que só derrama ódio, ressentimento, sentimentos negativos, acompanhados também de previsões e profecias que sempre falham, Bom, ele está saindo incólume até o presente momento, mas agora ele está entrando numa linha muito perigosa. E não nos surpreendamos se no dia 25
tivemos prisões em flagrante por crimes muito graves e que possam levar, inclusive, pessoas que fizeram de algumas igrejas verdadeiros partidos políticos golpistas. Bom, vamos ver o que ele falou aqui na tarde dessa quarta-feira. Em primeiro lugar, que ele quer mandar um recado para 5 ministros especificamente. O ministro Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, o Cássio Nunes e o André Mendonça. Acompanhe aqui esse trecho, gente. Vamos lá. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo eu faço um questionamento respeitoso citando o nome de 5 ministros do STF sobre as ações ilegais do ditador da toga Alexandre de Moraes. Vamos lá? Ministro Gilmar Mendes, o decano do STF. O senhor é conhecido por ser um homem que não tem medo de opinião pública nem publicada. O senhor, quando se sentiu caluniado e difamado... E aí é o seguinte, né? Ele começa aqui a fazer uma ladainha, que esses ministros já sofreram alguma situação, aqui outra acolá, né? E que eles invocaram aqui a justiça de primeiro grau. Aí mais à frente, ele fica virado no giraia e faz ameaças, dizendo que não vai ameaçar, né? Ele está ameaçando, mas diz que não é uma ameaça, né? É como aquele criminoso que diz, olha, se você se mexer, eu vou te dar um tiro na sua cabeça, tá? Eu não estou te ameaçando, eu só estou aqui registrando uma situação. Será que cola? Bom, e aí ele parte para a ignorância, né? Ele chuta o balde de uma forma assim absolutamente curiosa, né? Acompanhe. Preste atenção, senhores, nessa minha palavra final. Senhores ministros do STF citados, ou os senhores param com esse ditador porque ele está manchando o STF. Ele fez até uma conjunção alternativa, né? Ou os senhores param com Alexandre de Moraes, ou depois ele ia falar ou alguma coisa, né? Só que ele fica nessa frase aí, os senhores parem com Alexandre de Moraes. Mas aí ele parte para ameaça, né? Os senhores vêm a público se manifestar porque vocês estão no mesmo nível que ele. Essa saga doentia de Alexandre de Moraes querer prender Bolsonaro baseados em fatos ilegais e imorais é uma vergonha. Fatos ilegais e imorais é na visão dele, né? Do intérprete maior da Constituição do nosso país. Para que a gente precisa de ministros do Supremo Tribunal Federal? Para que a gente precisa da Constituição? É só botar o Malafaia para ser o regente geral da nação na área jurídica que todos os problemas se acabaram, né? Ou se acabarão, né? Arrumar problema no Brasil! E eu não estou fazendo ameaça. Dia 25 de fevereiro, com Bolsonaro... Ele está dizendo, se vocês não fizerem nada, vocês vão arrumar um problema para o Brasil. Isso aí é uma ameaça ou não é uma ameaça, né? E aí prossegue, dia 25 de fevereiro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro. Então, já está colocando aí no cenário a possibilidade do Bolsonaro não ir, porque qualquer coisa que ele venha falar ali, ele pode antecipar uma prisão dele, que vai acontecer lá na frente depois de uma sentença penal transitada em julgado. Mas conforme diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, se ele criar algum tumulto que perturbe a ordem pública, uma prisão preventiva pode ser decretada, né? E o ambiente ali terá muitos fatores que podem desestabilizar a ordem pública aqui no Brasil, até porque tem essa figura aqui que está inflamando, né, algumas pessoas. Mas esse tipo de comportamento dele é um indiferente penal, para o direito penal não tem problema nenhum, a pessoa pode fazer isso que ele está fazendo. Vamos continuar aqui. Nós vamos estar na Paulista, porque não vamos aceitar o atentado ao Estado Democrático de Direito. Se tem alguém que deu golpe... Como é que é? Nós não vamos aceitar? Então, o Poder Judiciário está fazendo uma série de atos, uma série de ritos, e vocês estão dizendo que, aliás, o senhor está dizendo, né, que não irão aceitar? O que significa isso, senão se contrapor aos poderes constitucionais aqui do nosso país? Os poderes constituídos. Isso será que tem alguma previsão legal? Vamos continuar. Alexandre de Moraes, ele tem que tomar um impeachment e ser preso. Essa que é a verdade. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe vocês. Então, no final da história, o que se quer? Que o ministro da Suprema Corte sofra um impeachment e seja preso. O que é isso, senão conspirar contra o Estado Democrático de Direito? Isso está previsto aqui, gente, no artigo 359L do Código Penal Brasileiro, que fala da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça, que é isso que está acontecendo, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo
ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, quer dizer, quando se tem uma ação visando restringir o pleno exercício de um poder, obviamente que isso se enquadra perfeitamente no artigo 359, podendo ensejar ali para o delinquente uma prisão em flagrante delito, e a pena é de 4 a 8 anos, né? Embaixo tem outro, que é o artigo 359-M, que diz que tentar por meio de violência ou grave ameaça depor o governo legitimamente constituído, pena de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. O artigo 312 do Código Penal, como eu disse para vocês, a prisão preventiva poderá ser decretada e a prisão em flagrante também pode ser decretada para essas criaturas, né? Mais cedo já falei para vocês aqui das questões de paternidade, envolvendo aí a figura do inelegível, uma situação adicional que está funcionando como um elemento perturbador, né? Daquela farsa que eles montam, chamada família Bolsonaro, que na verdade é um aglomerado de pessoas absolutamente que não respeitam os princípios que eles dizem que vão defender para as outras pessoas. O que nos incomoda muito é que esses picaretas dizem que nós, as pessoas progressistas, as pessoas que não fazem uso desse tipo de discurso bandido, nós é que queremos destruir as famílias brasileiras, né? Bom, gente, filas irão andar. Se o cidadão aí ele quiser apostar as suas fichas, eu acho que ele vai se dar muito mal naquilo que ele pensa ser um jogo, a democracia brasileira. Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e vamos aguardar os acontecimentos, né? Tchau!